Seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. No próximo dia 26, Araraquara dá destaque à prevenção e ao combate ao glaucoma. A data foi instituída no município por meio da Lei 9.392 de 2018. Para falar sobre o assunto, hoje nós vamos conversar com o médico oftalmologista José Augusto Cardillo. Olá, doutor Cardillo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Lorena. É um prazer participar com todos vocês. Doutor Cardillo, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Ainda assim, dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma revelam que muitos brasileiros desconhecem a doença. Quais são os perigos desse desconhecimento? Olha, primeiramente a gente tem assim que glaucoma realmente é a primeira causa de cegueira irreversível que nós temos. Então, é um impacto, né, econômico, social e financeiro na sociedade. E tudo que é desconhecido, é a pior coisa que você pode ter, é o inimigo desconhecido, né? Meu pai já falava, desde que eu era pequenininho, filho, toma cuidado, né, com teus amigos. Falei, meu pai, com meus amigos? Sim, porque teus inimigos você conhece. Então, o desconhecido, ele sempre é um fator adicional de risco. E na medicina a gente fala assim, olha, tome cuidado, né, com as doenças que não dão sintomas, porque as que dão, né, elas te orientam que você está lá. Nós estamos muito tempo numa época de Covid. Covid é muito simples de lidar. Você tem uma febre, você tem uma tosse, tem uma falta de ar, então você tem esse conhecimento e, logicamente, o acesso a essa informação te faz a ter um tratamento, às vezes, mais precoce. Agora, o fato de tudo que é desconhecido, ele gera um fator de risco, e aonde mora muitos perigos ocultos, né? E, doutor Cardillo, falando do ponto de vista clínico, o que caracteriza o glaucoma? Bom, o glaucoma, essencialmente, assim, como a gente primeiro diz, ele é uma doença, a gente está condicionado na medicina a achar que a gente tem um problema quando a gente tem alguma queixa ou algum sintoma. E já parte errado aí, porque no glaucoma, a ausência de sintoma ou uma queixa visual não é sintoma de saúde ou que você não tenha nada. Então, começa por aí. Segundo, o que ele pode causar? Ele pode causar, teoricamente, eu estou falando de uma forma genérica, né, para mim ser mais facilmente entendido, mas o que é o glaucoma? Qual que é a definição? Geralmente é um aumento da pressão do olho, né, mas pode ter glaucomas sem ter esse aumento da pressão, mas de uma forma genérica, e a forma mais comum e conhecida é o aumento da pressão, que vai aumentando dentro do olho. Esse aumento de pressão gera dentro do olho uma dificuldade de circulação, né, principalmente do sangue, e que leva o oxigênio à retina e o nervo óptico, e essa deficiência ao longo do tempo de nutrição, né, vamos dizer assim, não só de oxigênio, mas nutrição, principalmente do nervo óptico, vai aos poucos matando, né, vou dizer um termo bem direto e entendível, vai matando aos poucos o nervo óptico e com isso, a longo prazo, vai causar uma cegueira. Se detectada a tempo, tratável, mas se tiver esperar para os sintomas aparecerem já numa fase muito avançada, geralmente essa cegueira ou essa perda de visão, ela passa a ser irreversível. Doutor Cardillo, e se não há sintomas, como diagnosticar então essa doença? Isso, muito bem lembrado, e esse é o principal, talvez a principal importância de nós estarmos hoje reunidos, e a importância dessa lei. É o diagnóstico precoce. Como que você sabe? Não sabe. Se você não tem os sintomas, é difícil você realmente saber. Então, o que nós, médicos oftalmologistas, qual que é a intenção da nossa reunião de hoje, de divulgação desses fatos? Você tem que procurar, assim, primeiro, em regra geral, vamos dizer, todo mundo, você, eu, qualquer um, a partir dos 40 anos, né, você procurar fazer uma consulta oftalmológica, mesmo sem tendo queixa, né, e falar, olha, por quê? Porque 40 anos é um número mágico no glaucoma, é onde a incidência maior do glaucoma acontece, né? Então, assim, tem 40 anos, não tem, deixa eu fazer o famoso palavra americana, que todo americano faz, e que a gente adotou para o linguajar e para o cenário médico brasileiro, que é o check-up, né? O que é o check-up? Você ir no médico, mesmo estando assintomático,
para ver se está tudo bem mesmo, né? Assim é com o coração, assim é com o rim, e assim com inúmeras outras doenças, a oncologia, o câncer, né? Porque no início ele não tem os sintomas. Então você tem que realmente procurar, e alguns outros fatores que levam. Por exemplo, se você tiver na família algum parente, né, direto, sanguíneo, um avô, uma mãe que tem glaucoma, você entra no grupo de risco, né? O que é grupo de risco? Não é pessoas que vão ter, mas ela tem realmente uma chance maior do que a população normal de vir a ter. Poxa, eu já tenho 40 anos, meu pai teve glaucoma, eu não sinto nada, mas deixa eu ir e informar o médico. Também não adianta você ir e não falar, porque a hora que você fala que teu pai teve glaucoma, né, o médico já vai direcionar, a gente sempre faz um exame geral e abrangivo, mas nesse caso você já direciona um pouquinho mais, né? Então, isso que é a importância, você realmente 40 anos e fator de risco maior é um antecedente familiar, mas existem outros. Por exemplo, se você é diabético, se você tem, por exemplo, a alta miopia, são pessoas que têm mais chances, não que vão, né? Se você é obeso, hipertenso, colesterol alto, você tem mais chance de infartar, fuma. Mas ao contrário, às vezes você é magrinho, né, não tem nada disso, esportista infarta e o obeso e gordo não infarta, mas você está num grupo de risco, né? E outras questões, isso é pessoas que às vezes, né, tem problemas cardíacos, tem uma baixa de circulação, pessoas com muito uso de cafeína, essas questões podem adicionar algum fator de risco, mas em regra geral não tem como saber. 40 anos, né, e antecedente principal de glaucoma, é procurar um médico oftalmologista, mas de regra geral todo mundo deve ir ao oftalmologista após os 40 anos, fazer um check-up preventivo. 2 perguntas. Essa visita, ela tem que ser anual ao oftalmologista? E você falou muito de fatores de risco, mas existem causas certas em relação ao glaucoma ou são só essas situações que podem potencializar o aparecimento da doença? A gente, de um modo geral, recomenda uma vez por ano, né? É lógico se você tem esses fatores de risco, né? Porque às vezes você não tem com 40, mas você pode ter com 45, então de vez em quando você deve procurar, né? Então, isso é uma regra geral, mas não necessariamente, lógico, se você tiver algum sintoma, você obrigatoriamente vai, né? Isso vai ser conduzido. Se você estiver com dor no olho, por exemplo, né, num domingo à noite, madrugada de carnaval, você vai buscar o médico para te atender. Nós estamos falando da situação que não tem sintomas. Então, geralmente, o que a gente recomenda é isso, acima dos 40 anos, que é a idade mágica, quando a gente se fala dessa patologia, dessa doença, e principalmente se você tiver algum antecedente. Por quê? A gente sabe hoje, né, que ela é genética, né? O glaucoma, hoje, você pode até fazer alguns testes gênicos, você testar, né? E você realmente detecta. O problema é que, assim, por exemplo, eu sempre brinco, como que a genética ela é uma questão muito mais complexa da gente abordar no nível público. Por quê? Por exemplo, se você é japonesa, eu vou te garantir que o teu filho tem que ter pelo menos um olhinho puxado, né? Senão ela não é teu filho, porque essa é uma genética, e a genética ela passa e se expressa em 100% dos casos. Agora, a genética do glaucoma, ela é verdadeira, é uma doença genética. Mas por coisas que ainda a medicina e a ciência não sabem, às vezes você carrega esse gene, entendeu? Você tem esse gene, às vezes teu pai tem glaucoma, tua mãe tem glaucoma, e você tem o gene, mas não manifesta a doença, entendeu? Mas ela é sim uma doença genética, mas às vezes você não manifesta, apesar de ter o gene, né? Por algum fator obscuro ainda, mas você passa esse gene para o teu filho. Por isso que a gente fala, a genética do glaucoma ela é muito importante, mas não que vai ser preponderante, se teu pai tem glaucoma, você vai ter, porque existem alguns fatores obscuros, mas isso vale como um alerta, como um fator de risco, e logicamente, aquelas pessoas que têm uma genética, pai, mãe, não parentes diretos, ela tem sim, geneticamente, né, entre aspas, uma propensão maior a ter glaucoma, e dentro de raça, os afrodescendentes são muito típicos. A gente vê o glaucoma numa incidência muito maior em afrodescendentes, né, do que na população em geral. Então tem que ter um cuidado extra aí, falando nessa questão que você abordou de genética. Em relação ao tratamento, quando diagnosticado, o glaucoma tem cura?
Olha, vamos colocar, isso é uma pergunta muito importante de você trazer a nível público, porque assim, eu vou dizer assim, qual que é o tratamento primeiro de glaucoma? É a prevenção, é o foco nosso. Então, tratamento, eu vou te dizer assim, todo o tratamento a gente tem que focar na prevenção. Por quê? Dizer que realmente, olha, o glaucoma tem tratamento, ele não tem o tratamento, mas ele tem o controle, ele tem a prevenção e o controle. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você foi diagnosticada com glaucoma, né? Num estágio. Então, assim, se infelizmente você aparecer no meu consultório, você já perdeu 50% da visão, eu não vou conseguir te tratar a ponto de você reverter essa perda de visão que você já teve. No entanto, eu vou instituir o tratamento e a partir daquele momento, com o tratamento, eu vou conseguir estabilizar a doença e impedir a sua progressão para total cegueira. Ou seja, o tratamento ele previne a perda dos outros 50% de visão que você viria a ter no decurso da doença, no avançar na progressão dessa doença. No entanto, aqueles 50% que você já perdeu, por isso que a gente fala, é uma causa de cegueira irreversível. Então, ela tem a prevenção e ela tem o controle, né, da progressão. Agora, o tratamento, a pessoa vir, às vezes chega, doutor, estou pingando esse colírio, mas não está melhorando a visão, mas não vai melhorar. O colírio, esse objetivo aí tem a única finalidade de prevenir que a doença não se agrave, porque, infelizmente, o que perdeu, já perdeu. Por isso, a necessidade do tratamento e principalmente o diagnóstico precoce, né? Porque se eu chego ao seu consultório, faço a prevenção, não tenho nenhuma perda de visão, eu vou conseguir fazer esse controle até o fim da minha vida, sem ter nenhum prejuízo para a minha visão, no caso, né? Exatamente, você pegou o ponto certo. Você consegue prevenir, estancar a evolução da doença, mas infelizmente, quando ela chega à oftalmologia no estágio já muito avançado, o que perdeu, perdeu. A gente consegue preservar, às vezes, aquele pouco que ainda resta de visão. Certo, doutor Cardillo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos hoje. A gente espera que depois dessa conversa as pessoas cuidem da sua visão. Procure sempre o oftalmologista se você tiver algum desconforto visual. E lembrando, como o doutor Cardillo avisou, após os 40 anos é importante fazer o check-up pelo menos uma vez ao ano. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.